Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo bem diferente dessa vez, mas assim como você viu no próprio título do vídeo, esse vídeo aqui serve especificamente para você aqui que está procurando um ótimo lugar aqui para você poder levar o seu gimbal para poder consertar. Então é o seguinte, o que acontece? Eu tenho dois desses gimbals aqui, como você pode ver, dois AK2000C, ou seja, da Feiltech. E o que acontece? Esses dois gimbals que eu tinha, os dois tinham dado problema. E assim, foram de forma bem espaçada, obviamente, mas foi o mesmo problema. O que acontece? Eu estava num trabalho ali, eu estava num job num dia, e era o primeiro dia desse job, por mais que engraçado que seja. E eu estava lá com o meu gimbal perfeito, funcionando tranquilamente. E na hora que eu ia começar ali a gravar uma segunda parte do job, porque uma grande parte do job eu já tinha gravado ali utilizando o meu gimbal e estava dando tudo certo. Aí quando estava quase que para terminar o job ali, eu fui ligar o meu gimbal, porque eu tive que deixar ele carregando por um tempo, e o que aconteceu? Esse botão aqui dele, de ligar, afundou, para dentro. E aí que engraçado, ele não queria desligar, cara. E aí estragou o gimbal praticamente. Consegui fazer depois ele desligar e cheguei em casa, abri os componentes do gimbal. Inclusive você vai estar vendo até uma foto aí que eu vou colocar aí, que eu tentei fazer uma mini manutenção nele para ver o que tinha acontecido. E foi isso, Basicamente o botão o interruptor de ligar e desligar do gimbal esfarelou, Eu não sei se isso é por causa do uso do tempo ou do mau uso meu, de alguma coisa assim, por aí vai. E, querendo ou não, esse gimbal, eu já tinha ele há mais ou menos aí 2, 3 anos. Então durou bastante tempo, mas ao mesmo tempo devia ter durado um pouquinho mais de tempo. E aí beleza, Fiquei sem o gimbal durante um tempo. E, por uma alma bondosa, por incrível que pareça, o meu amigo ele tinha um gimbal exatamente igual esse aqui, Que é o mesmo. Ele tinha um gimbal igual ao meu, que era o AK2000C aqui da Feiltech também. E aí ele me emprestou. E eu deixei em troca com ele uma lente, Uma lente que eu tinha aqui, uma lente muito boa, porque era útil para ele. E a gente fez essa troca, Da lente com o gimbal. E aí a gente ficou nessa emprestado assim, Durante um bom tempo. E aí o que aconteceu? Depois de quase que um ano já nessa troca aí, que a gente ficou aqui com o gimbal, que ele me emprestou e ele com a minha lente ali. Enfim, acabou que num job assim, há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, antes de começar esse job, esse outro gimbal que era do meu amigo, ele deu o mesmo problema, gente. Vocês não acreditam, Sim, o mesmo problema, cara. O botão de ligar e desligar esfarelou de novo, Aconteceu o mesmo problema e dessa vez foi antes mesmo de eu começar a fazer um job. Mas é claro, como eu sou um filmmaker mais profissional, já tenho uma experiência há um bom tempo e trabalhei um bom tempo também sem gimbal, eu me virei do jeito que eu tinha que me virar e eu utilizei também a minha Action 2 ali, que tem uma imagem muito boa, para fazer algumas imagens de movimento, Porque a estabilização dela é tão boa que não precisa de um gimbal. Então acabou que o job deu certo do mesmo jeito e consegui entregar de uma forma muito bem interessante para o meu cliente. E isso não atrapalhou meu job. Isso por causa das minhas habilidades. Mas, em compensação, eu fiquei muito frustrado, Porque, poxa, nossa, um ano depois dá o mesmo problema em outro gimbal e eu não tenho dinheiro para comprar outro, tô no meio de um job, o que eu vou fazer? Fiquei em desespero, Mas nos primeiros segundos que isso aconteceu. Aí acabou o job, cheguei em casa e falei, o que eu vou fazer, Aí eu tive que, primeira coisa que eu pensei, eu vou olhar onde que eu vou consertar esse gimbal. Aí procurei em vários lugares, procurei aqui em Belo Horizonte, se loja de drone consertava gimbal. Eles até consertavam gimbal, mas gimbal de câmera de drone, não especificamente gimbals, Tinha até uma oficina aqui de drone que consertava gimbals de vez em quando, mas infelizmente eles falaram comigo que não pegava mais, porque era muito difícil de achar peça e por aí vai. Aí eu falei, poxa, aqui em BH não vou conseguir achar de jeito nenhum, nem em loja de câmera conserta gimbal, nem nada, não consegui nada. E aí, eis que no Instagram eu achei esse perfil aí do Linaldo, muito perfeito. Ele tem uma oficina de conserto de gimbal, galera. Isso é perfeito, O cara é especialista em consertar gimbals de várias marcas, as principais, DJI, Feiltech, Zion, e várias outras marcas aí também que são de referências de gimbal. E ele conserta esses gimbals, então isso é muito bom, muito interessante.
E aí o que acontece, né? Eu já mandei mensagem para ele ali e ao mesmo tempo, né, ele já queria saber o que aconteceu com o meu gimbal e tal. E aí na conversa ali, ele falou que conseguiria resolver sim o problema, eu expliquei para ele qual que era o problema. Eu só tinha que mandar os gimbals para lá, né? Então, né, pessoal, aqui agora eu vou trazer aqui para vocês, né, uma videochamada aqui, uma entrevista aqui com o Linaldo, né? Para ele poder contar um pouco aí da oficina dele, da história dele, né? Então, Linaldo, é sua vez aí. Show de bola. Deixa. Show de bola. Pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Linaldo Carvalho, né? Eu sou aqui de São Paulo, Zona Leste, tá bom? E fico muito lisonjeado em poder contar pra vocês aí a nossa história, tá? Vocês sabem que nada surge do nada, né? As coisas, tudo tem uma timeline, tudo tem um caminho, tá bom? E aí eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, né? Até mesmo porque é complicado, né? As pessoas acharem um profissional hoje em dia na qual você tenha total confiança, né? E principalmente as pessoas só vão confiar mais a partir de uma indicação, né? De pessoas que também têm credibilidade no mercado. Eu venho de uma linhagem, né, de empreendedores, na qual, há alguns anos atrás, em 2011, foi quando nós tivemos assim, o total acesso a tecnologias como drones, gimbals. Naquela época não existia nem sequer gimbal para DSLR, né? A maioria dos gimbals eram voltados para a linha de drone racer, né? Tá? Sim. E nessa época eu já trabalhava com cinema, tá bom? Eu trabalhava numa agência que cuidava de toda a parte de marketing dos lançamentos aqui no Brasil. Então todo pré-lançamento de filmes, nós fazíamos todo aquele evento, filmes que eu vou lembrar vocês aí como Dos Filhos de Francisco, né? Fizemos todos os Velozes e Furiosos, inclusive Velozes e Furiosos Rio, tá? E tudo que você pode imaginar de audiovisual, né? O Alto da Comparecida, tudo que você possa imaginar, os lançamentos foram feitos pela empresa que eu trabalhava, que ainda existe, né? E dentro dessa produção você trabalhava com o quê? Nós fazíamos o evento de lançamento. De lançamento? Exatamente. Então, ou seja, o cinema, por incrível que pareça, que muitas vezes a gente que é da parte de captação de vídeos, né? Muitas vezes a gente não imagina quantas fases tem até um filme chegar até o público, tá? Né? Sim. Tem muita coisa acontecendo, né? Inclusive, como eu estava te falando, essa festa de lançamento, né? Que é a pré-estreia chamada, inclusive, às vezes as empresas até distribuem convites, né? Para pessoas comparecerem, dar um brindes. É um evento muito legal, né? E aí a gente fazia toda essa logística, onde muitas vezes os atores estavam por lá, toda a parte de produção, elenco, né? E esse evento, praticamente, ele é proporcionado pela distribuidora, tá, gente? Que muitas vezes, essa distribuidora, ela é que faz com que esse material chegue até as pessoas, né? Pelo cinema, hoje pelo streaming, né? Você pode ver que as distribuidoras hoje, inclusive, algumas delas têm o seu próprio streaming, né? Paramount, Disney, Sony e alguns outros aí, tá? Então a minha vida começou por aí, tá? Nesse ramo. E eu sempre fui um cara que sempre fui adepto e apaixonado por tecnologia, tá? Mesmo sendo da roça, certo? Parece brincadeira, né? Eu costumo dizer para as pessoas que você nunca deve se prender, né, nas suas origens. E hoje, graças a Deus, eu não sei se você sabe, além de gimbals, eu também tenho uma página voltada a veículos elétricos. Eu produzo veículos elétricos. Então, o que acontece, né? Você vê como uma coisa aproxima da outra. Eu vindo de cinema, apaixonado por tecnologia, eu acabei sendo envolvido e ficando apaixonado pela parte de modelismo. Tá? E eu peguei a transição dos automodelos a combustão para os automodelos elétricos. Só que eu peguei uma transição na qual foi a chave de virada para eu entrar de cabeça nesse segmento. Porque, não sei se você sabe, motores elétricos,
eles têm dois tipos de configurações, né? Os brushless, que é os motores escova, que inclusive tem furadeiras e tal, e os brushless, que inclusive é os motores usados nos gimbals. E ver como que o destino ele te traça um caminho e te prega uma peça, tá? E aí, com a implementação desses motores brushless encoldados, tá? Algumas empresas que já estavam no mercado desenvolvendo gimbals, que é o nosso foco da conversa aqui, tá? Essas empresas conseguiram acoplar e dentro do sistema operacional dessas máquinas conseguiram ter uma maior precisão, porque os primeiros gimbals eles não tinham essa precisão. O que mudou? Imagina um motor que se você desse qualquer balançada mais forte, o gimbal desarmava, porque ele não tinha a informação exata de onde era o ângulo que ele tinha que estar. Ele simplesmente tinha uma posição e, tipo assim, aleatoriamente, com um software bem básico, que mantinha ele naquela posição, mas ele não tinha essa especificação, ó. Aqui é exatamente onde você tem que estar. Tanto é que se você dá um tranco num gimbal hoje, ele pode até entortar, mas ele volta pro centro. Antigamente, quando você dava um tranco no gimbal, ele desmontava e já era. Você tinha que alinhar tudo novamente. E uma coisa que é bastante importante, o autotune não existia também, tá? Ah, sim. Não. Que isso é um dos pontos que, por incrível que pareça, foi uma falha na Matrix que fez a gente ter o mercado que nós temos hoje. Tá? Só para você entender, para a gente pontuar. Quando o gimbal chegou, o gimbal ele não tinha essa peculiaridade de se adaptar ao nosso setup. Ok? E ele já foi colocado em produção. O que o chinês fazia? Ele criava esses gimbals, tá? O gimbal começou praticamente igual o drone. Muita gente não sabe, mas o drone também ele não vinha pronto. Você comprava partes e aqui no Brasil montava-se tudo, programava-se tudo, ia para teste, tá? E as pessoas que conseguiam o melhor resultado ganharam aí uma notoriedade absurda, como muita gente deve conhecer o Vanzan, né? Que é o maior youtuber do Brasil em questão de drones e tal. Vem disso aí, dessas montagens, dessas experiências. E com o gimbal não foi diferente. Porque o que o chinês fazia? O chinês montava-se esse gimbal e vendia para o mercado como uma ferramenta pronta. Só que os gimbals não eram prontos, porque não tinha a questão do autotune. Você tinha que programar a máquina de acordo com o peso do setup que você tinha. E o chinês vendia, falava que estava pronto, só que não estava pronto. Você comprava aquilo e não tinha resultado nenhum. Por isso que muita gente perpetuou no Steadicam. E aí, lembra que eu falei para vocês que o modelismo, e eu acompanhei toda essa virada de motores a combustão para motores elétricos, depois veio os motores brushless. Em algum momento, quando alguns amigos nossos que estavam focados na construção de drones, assustaram quando eu parti para a construção de gimbals. Que eu queria... porque o cara falou, meu, isso aqui é uma loucura, não dá para mexer nisso aqui, isso aqui é muito complicado. Tá? Era exatamente assim. E a DJI naquela época estava entrando no mercado com a linha MX, aqueles gimbal gigantes, né? Que tinha aquela trave. E aí quem tinha muita grana, produtoras, comprava essa linha. Quem não tinha ia inventar de querer montar e programar esses gimbals chineses. E quando eu descobri que esses gimbals não vinham pronto para o público, eu falei, aí é que tá a jogada. Eu comecei comprando esses gimbals, né? E reprogramando eles. Só que na época, a rede social ela ainda não era tão voraz igual é hoje. Então, o que eu fiz para alcançar pessoas? Tá? Eu comecei a ir para eventos grandes, comprava o ingresso e lá dentro eu me transformava num videomaker, sem ser contratado por ninguém. Lá dentro eu montava o meu gimbal com a minha câmera, uma GH3 na época, tá? Colocava um LED, fazia aquele sarceiro, né, para chamar a atenção. E no evento eu tava ali filmando e tal, e aí era a forma que eu tinha de me aproximar dos outros videomakers.
E as pessoas perguntavam pra mim, como que você consegue trabalhar com esse gimbal que eu já comprei e não dá certo, isso não funciona? Eu falei, funciona sim. Você pode até, inclusive, fazer um test drive aqui, ó, ver se não funciona. O cara ficava maravilhado. Caraca, onde você comprou esse que funciona? Eu falei, no mesmo lugar que você comprou o seu que não funciona. Aí eu explicava pra ele o porquê que o dele não funcionava e pedia pra que ele, se ele tivesse interesse no nosso serviço, que ele trouxesse até a gente o gimbal e a câmera. E a gente fazia a programação daquilo, certo? Do equipamento e deixava ele lisinho, tá? Pra que o cara pudesse trabalhar, tá? Inclusive, depois você passa aí a nossa página lá do Instagram pra galera. Se você rolar o meu Instagram até lá embaixo, você vai ver que os primeiros gimbals, tem até um aqui do lado, eles não trabalhavam nesse formato com a câmera pra cima, eles trabalhavam assim, ó. Eles trabalhavam assim e aqui tinha um braço aqui, ó, de um lado e de outro. E você tinha que ficar se matando com o gimbal aqui, ó. Com a mão pra cima, é extrema. Se hoje você reclama que o gimbal cansa, você não tem noção naquela época como que era. Trabalhar o evento inteiro, ó. Aqui assim, ó. Que isso? O que aconteceu? Tem um amigo nosso que inclusive fala assim, cara, você é um chinês negro. Você é um chinês... É um chinês porque você sai na frente de algumas coisas que nem eu acredito. Daqui a pouco o mercado tá fazendo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar esses gimbals nesse formato que eu falei pra vocês e comecei a inverter eles. Se você for na minha página, você vai ver que eu comecei a inverter os gimbals para esse formato aqui, ó. Não tô querendo ser melhor que ninguém. Porém, o mercado também teve essa visão. Não foi eu que ensinei. Nós sentimos essa necessidade por questão de conforto. Antigamente você tinha que carregar uma trave, tá? Pra você posicionar o teu gimbal. Você tinha o gimbal mais uma trave. Quem conhece a linha MX da DJI sabe do que eu tô falando. Entendeu? Então... E o que é como eu te falei, o que é legal é... Você tem o seu canal, você achou que seria interessante pra sair isso pro teu público, tá? Que ao mesmo tempo, pra mim, é extremamente gratificante. A gente tem a certeza que a gente fez um bom trabalho, porque se não tivesse feito, você nunca mais queria ver nem a nossa cara, né? Essa é a realidade. Entendeu? E não tão pouco estaria passando pra frente essa informação, né? Entendeu? Por isso que eu sempre falo pra galera, façam direito. Porque você nunca sabe o transtorno que você vai gerar lá do outro lado. Porque pra você é simplesmente só uma coisa mal feita. Mas muitas vezes você pode estar sendo a derrota do cara que está precisando disso lá do outro lado. Porque ele tem obrigações, né? Tem contratos, tem datas marcadas, na qual você pode, ao invés de estar ajudando, você está acabando com a vida de alguém que está lá do outro lado. Não, exatamente. Né? Quero deixar essa recomendação aí novamente, né? Uhum. E para vocês irem lá, né, galera, poder levar o gimbal de vocês para consertar. Sim. Inclusive, acho que eu até falei isso depois no final do vídeo. Acho que eu já tinha até falado. Sim. Mesmo? Entendeu? Vou gravar 2 vezes aqui. Exato. Não. E uma coisa também, né? E você é testemunha disso. Não é só... A gente fala assim consertar, mas na verdade não é consertar, é soluções. Porque não adianta você consertar algo que já está comprovado que tem problema. Tá bom? Perfeito. Tá aqui a prova viva, tá? Do nosso resultado de trabalho. Tá bom? Isso aqui não é nada combinado, tá? Isso aqui nada mais é do que o resultado de um trabalho bem feito. Isso. Não é isso? Exatamente. Sucesso pra nós. Beleza. Tá bom? Então é isso. Tá aqui o meu vídeo, como eu consertei, né, os meus gimbals, os 2 gimbals que eu tenho aqui que teve o mesmo problema. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se o seu gimbal já estragou alguma vez e você não sabia onde você devia levar ele, ou o que você fez aí para consertar o seu gimbal. Comenta aqui embaixo que eu achei super interessante a gente abrir essa discussão. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para você não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Deixa o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui desse vídeo. Agora vai estar passando mais alguns vídeos na tela para você continuar acompanhando meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.